adoro o programa Gente do Rio. Hoje nós vamos falar de nostalgia, de saudade dos bons tempos. Eu tô falando da década de 80, de uma década em que o Brasil saiu da ditadura e começou a votar. De um tempo em que começou o Rock in Rio e as bandas nacionais explodiram. Os mais novos que me desculpem, mas quem não viveu os anos 80 não sabe o que é viver. Todas essas lembranças estão no livro Almanac Anos 80. E eu vou conversar com os dois escritores desse best-seller, os jornalistas Luiz André Hauser e Mariana Claudino. Bem-vindos ao Gente do Rio. Bom dia, obrigado, Mônica. Prazer estar aqui. Falei o nome do livro direitinho? O nome do livro é Almanac Anos 80, é isso. Eu falei Almanac dois anos 80. Falei direito? Almanac Anos 80. Anos 80, não tenho dois. Não tenho dois. Então, eu me formei em 89, igual a você, né? 1989? Na verdade, em 89 eu estava entrando na faculdade. Eu me formei em 92, mas eu comecei a trabalhar em 89. Tá vendo? Ninguém mais se formou no ano que eu formei. Eu entrei em 85 e formei em 89. A década de 80 foi a década das décadas? A gente é suspeito para falar, mas eu acho que é a década das décadas, sim. Também acho. Primeiro que é uma década completamente diferente, né? É a única em que a gente viveu o analógico e depois viveu o digital também. É verdade. A gente brincava de jogo de tabuleiro, mas jogava os primeiros jogos eletrônicos, né? Os primeiros videogames que tinha. Então acho que é uma década bem diferente e privilegiada, de certa forma. É uma década assim menos cinzenta, uma década mais colorida, né? Era possível se falar mais e a liberdade voltava a acontecer. Então acho que tem essa mistura da gente que era criança, adolescente nos anos 80, com essa mudança aí de analógico para digital, essa característica de abertura política. Então acho que tem várias nuances nessa década que tornam ela a década das décadas, como você falou. Pois é, dividido em 8 capítulos, né? O livro de vocês, ele ficou 52 semanas no primeiro lançamento, né? Há 20 anos, 52 Isso. semanas na lista dos mais vendidos. E vendeu 150 mil exemplares, não foi isso? Foi isso. A gente lançou, a primeira edição do Almanac foi lançada em 2004. A gente fez assim muito por saudade, memória afetiva. A gente não tinha ideia que o Almanac ia ser esse sucesso que foi em 2004, né? E ele naquela época ele vendeu mais de 150 mil exemplares e ficou 52 semanas consecutivas na lista de mais vendidos. O Almanac acabou inaugurando uma categoria nas livrarias que é de almanacs, né? Não tinha esse formato de almanac. Porque o almanac é uma leitura muito rápida de listas, curiosidades, tópicos, né? Não tem aquela pretensão de fazer um texto corrido, uma história que é contínua. Você pode ler o almanac, ir na página 90, depois você volta na 40, pula para 200, então tá tudo bem. Vamos mostrar aqui, olha. Olha aqui, edição de capa dura, muito bacana. E aí vocês lembram episódios geniais do seriado Armações Ilimitadas, até a histórica derrota da seleção brasileira de 82, né? Pois é. Vamos falar dessas lembranças? A seleção de 82 foi uma seleção que eu particularmente sofri muito. Eu acho que uma das minhas piores lembranças dos anos 80 foi aquele fatídico jogo 3-2, né, que a Itália venceu o Brasil, e eu lembro que eu chorei muito. Eu tinha 11 para 12 anos, eu chorei muito naquela derrota, né? E o Armação Limitada é um programa que foi revolucionário, porque ele trouxe uma linguagem de história em quadrinhos, né? Linguagem de videoclipe, aquela coisa muito diferente, para a televisão, que a gente não estava acostumado com aquele formato. Tem até uma coisa curiosa, foi o primeiro programa que teve um trisal, que era o Juba, o Lula e a Zelda Scott. A Zelda Scott, que era uma jornalista. Exatamente. Que inspirou muita gente na nossa profissão, né? Um trisal de 2 homens e uma mulher, né? Então, assim, foi realmente, como o Moza falou, uma outra linguagem, uma outra... A gente não viu um programa parecido com aquele até então, né? Então, ele ganha um bom destaque aí no Almanac. E como você falou, além de capa dura, ele é todo colorido. Então, assim, isso torna o livro muito colorido mesmo, assim. Porque na primeira edição ele tinha algumas... A maioria das páginas era preto e branco, apesar das pessoas não se darem conta disso. Então, nessa edição nova, a gente mexeu em textos, a gente tem mais 50 páginas e ele é todo colorido.
que torna ele bem mais alegre, ainda mais. Vocês também lembram quem tocou no primeiro Rock in Rio, né? Isso, Sim. a gente faz o Rock in Rio tem um espaço cativo no livro, porque foi um festival que mudou completamente a percepção da gente consumir música, né? Até então você não tinha grandes bandas internacionais vindo para o Brasil. Tinha um show aqui, outro ali, mas ele juntou em 10 dias, naquele lamaçal, lá perto do Rio Centro, né? Eu fui, aliás, eu estava naquele primeiro Rock in Rio. 1985. 85 eu estava lá com o pé enfiado na lama, né? Eu não fui. Nem eu. E foi um festival que rompeu barreiras. A partir dali, a gente passou a ter outros festivais, né? Hollywood Rock, vários outros. Free Jazz também surgiu logo depois. E a gente passou a se acostumar com os artistas estrangeiros vindo para cá. Virou uma rota, né? Para qualquer grande artista, passa pelo Brasil agora. E os clássicos do cinema? O ET, né? ET. E De Volta para o Futuro, De que é Volta um para o filme, Futuro. é o favorito de nós dois aqui. A Mariana já viu algumas centenas de vezes, né? O que vocês falam dos bastidores desses filmes? A gente fala, porque assim, o De Volta para o Futuro é uma trilogia, né? O primeiro se passa em 85, o segundo em 2015, que pra gente era muito futuro naquela época, né? E agora já é passado a gente falando, né, de 2024. Então a gente tem um tópico que a gente fala do filme que a gente diz o que eles acertaram e o que erraram. Né? Então assim, tem, por exemplo, reconhecimento facial, tem a digital, tem drone. E eles falavam que em 2015 existia drone. A gente achava que era um absurdo, mas não é que... caiu no gosto da gente. Mas eles falavam também que as roupas iam se adequar ao corpo. Você jogava uma roupa no corpo, ela se ajustava no corpo. Ainda não. Isso ainda não aconteceu. Cadarço né? automático, né? Uma pizza que você botava num tipo um micro-ondas, né? E ela era desidratada, você colocava ela 30 segundos e ela saía uma pizza gigante. Ainda não também. Ainda não mas também. não duvidem de nada. Exatamente. A gente nunca ia Pois imaginar, é. por exemplo, eles falam de videoconferência no... Videoconferência. Que é uma coisa do lugar Hoje, comum pra banal, gente, né? E Hoje, comando banal. por voz, liga canal tal. Então, assim, a gente fala isso, a gente diz as curiosidades, a gente fala algumas... É isso, assim, eu sou muito apaixonada por esse filme. Então, assim, até falar em falha dele, eu não consigo falar. A gente porque tem um tópico com as falhas do as falhas, filme, ele né? é perfeito. Então eu vi antes, porque foi a semana, né? Agora a gente teve recentemente essa data de viagem ao tempo. Então eu revi pela 59ª vez. E os programas de TV, os bordões do Jô Soares no programa Viva o Gordo, né? Eu adorava o Jô, né? O Jô era meio... A pessoa gostava mais do Jô, gostava mais do Chico Anísio, né? Tinha isso. Né? Eu gostava dos dois. Eu gostava mais do Jô. Eu achava o Jô tinha uma pegada política ali muito forte e tal, que eu curtia. E tinha os bordões dos Trapalhões também, né? Dos Trapalhões. Se a gente for lembrar, os bordões dos Trapalhões eram muito politicamente incorretos, né? Exatamente. Sim. Os bordões, o Chico Anísio, eu lembro, o meu personagem preferido dele era o Profeta. Ah, ótimo, Profeta. Aquele que chegava no final do programa, aí ele sempre tinha aquela lição de vida, né? Eu esperava o final do programa para ter aquela, né, aquele conselho, aí sempre tinha, aí você tomava aquilo para si, né? Sempre tinha alguma coisa na tua vida que se encaixava, aquela sabedoria, adorava. Não, e assim, é engraçado, né? Eu gostava muito do Jô também, mas eu via sempre com meu pai, Chico Anísio. Então eu tenho uma memória afetiva pelo Chico Anísio. Mas eu lembro, assim, do Tintones, Painho... Tinha o Coalhada, que era com a camisa do meu Bangu, linda, maravilhosa. Ótimo, né? Pois é, então assim, mas ao mesmo tempo, a gente que começou a década como criança, né, assim... Eu com 6, né? O Alzer com 9. Então a gente também fala dos programas infantis, a gente também fala dos musicais infantis, Plumpty Plact Zum, Arca de Noé, Casa de Brinquedos. Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Sítio era obrigatório, né? A gente assistiu o Sítio no final da tarde, lembra? E foram várias gerações, né? Isso. Vários personagens, vários atores fazendo, né? O Sítio tinha um problema que acontecia com vários outros que tinham atores mirins, né? Quando crescia, tinha que trocar.
Né? Isso acontecia também com o Menudo. E os outros... o Menudo teve quantos? Iam fazendo 16 anos e eu 16 trocando. anos tinha que sair. Foram mais de 40 Menudos que passaram pelo grupo. Mas as outras também, a Emília, por exemplo, pra mim a melhor foi a Dirce Migliati. Que foi a primeira. Foi a primeira, mas olha como é que faz diferença, assim, alguns anos de diferença. Pra mim foi a Reni de Oliveira. Né? E talvez para outras pessoas mais novas do que a gente, foi a Suzana Abrantes, que foi a outra Emília. Então, assim, é isso, né? As lembranças de um mesmo seriado, né? Que a gente não falava série, falava seriado, É verdade. Né? Enlatados, né? Que a gente chamava os americanos, né? Casal 20, MacGyver, né? Era enlatado. Da mesma forma, Narizinho. Eu lembro muito da Rosana Garcia, mas eu também lembro muito da Isabela Vicário. As Panteras. Era o máximo, as Panteras. Agora vamos para um momento mais picante, Playboy. Opa! Revista Playboy. Você sabe que a gente selecionou no livro as 12 capas mais emblemáticas da Playboy, né? Que eram famosas. E eu particularmente... E quais são? Quais foram? A gente tem a da Luciana Vendramini, que ela posou como Paquita, né? Que ela nunca foi Paquita, mas posou como Paquita. Eu lia as piadas da Playboy, porque meu pai assinava, eu lia as piadas, que era a última página da Playboy. Eu lembro que na Playboy a Maitê Proença ganhou, foi a primeira capa da Playboy a ganhar um encarte especial só pra ela. Vinha a revista e uma revista só com o ensaio da Maitê Proença, que ela depois de Dona Beija, ela virou um super sex symbol, né, no Brasil. Quando vocês pesquisaram para esse almanaque, vocês acharam muitas expressões que hoje, ou expressões ou atitudes que hoje não seriam impraticáveis, porque preconceituosas, ou enfim? Sim, a versão que a gente fez do livro originalmente é de 2004, né? E muita coisa mudou nesses 20 anos. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações de texto, assim. Por exemplo, o deputado, o cacique Juruna, você deve lembrar que gravava todo mundo, né? Lembro. Ele foi o primeiro indígena eleito no Brasil, e isso foi em 82. Aliás, só teve um outro indígena eleito em 2018. Olha como o Brasil parou no tempo, né? É verdade. E a gente chamava ele de índio no livro, né? A gente se referia a ele sempre como índio, que é um termo que não se usa mais. Então a gente teve que fazer... Indígena, né? Indígena. A gente teve que fazer algumas adaptações no livro por conta do mundo que andou, né? A língua é viva, então a gente tem que se adaptar também a isso, né? Mas a gente manteve o glossário politicamente incorreto dos Trapalhões porque era um recorte do que aconteceu nos anos 80 e era como o Didi falava, né? Então a gente tem esse glossário aqui na parte dos Trapalhões, que isso a gente, por exemplo, manteve. Fora isso, vocês receberam muitas dicas, pedidos para essa nova edição, da edição anterior para essa? Que dicas, que pedidos vocês receberam? Na verdade, a gente teve uma facilidade maior agora para pesquisar, né? Porque o uso da internet, quando a gente fez a pesquisa do primeiro livro, ela estava engatinhando ainda. Isso era 2004, né? Para pesquisar era tudo mais difícil. A Mariana ia para a Biblioteca Nacional e passava uma tarde inteira lá vendo microfilme de jornal. Hoje é muito mais fácil você pesquisar. Sem contar que a gente consegue hoje se conectar mais fácil com colecionadores, com pessoas, com pesquisadores dos anos 80 ou de determinada ou alguém que tenha muitos brinquedos dos anos 80. Então a gente consegue se conectar a essas pessoas e ter material que serve de imagem ou de informação para o livro. Vocês acham que o livro é uma forma de apresentar os anos 80 a quem não viveu essa época? Certamente. Porque, assim, a gente não quis fazer um tratado, uma enciclopédia, textos duros, grandes. A gente quis fazer pequenos verbetes e textos mais curtinhos e mais divertidos. Mas mesmo assim, eu acho que quem viveu vai sentir saudade, vai relembrar, e quem não viveu vai ter ideia do que foi, né? O livro, ele fala pelo texto, mas fala também pelas imagens. Nós temos quase 900 imagens nessa edição. Então, assim, o grande barato do almanaque é você abrir uma página e falar, caramba, essa bala aqui que eu chupava na época era sensacional. Daqui a pouco a gente vai falar dessas curiosidades. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com os escritores e jornalistas Luiz André Hauser e Mariana Claudino. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com os jornalistas Luiz André Hauser e Mariana Claudino sobre o almanaque anos 80. Agora eu não falei os dois. Vamos às curiosidades do almanaque.
bastavam 15 minutos no congelador para o Ice Pop ficar pronto. Mas isso só funcionava no comercial de TV. Você lembra do comercial? Era uma menininha lourinha, toda sardentinha, e o Ice Pop nada mais era do que o sacolé, né? Só que industrializado. E a gente tinha 4 sabores, botava na geladeira. No comercial era rapidinho. Quando a gente fazia em casa, levava uns 40 minutos, 1 hora. A gente não entendia por que eram 15 minutos, né? Porque nunca dava certo na geladeira da nossa casa. Aí a gente foi descobrindo que no amigo também era assim, que o primo também era assim, ninguém conseguia. Eu tenho aqui do Rock in Rio. O Rock in Rio foram consumidos 1,6 milhão de litros de bebida, 900 sanduíches, 33 mil cubos de mostarda, 500 mil fatias de pizza, 800 quilos de gel para cabelo e 123 mil quilômetros de papel higiênico. Coisa pra burro. Olha! Né, gente? E a Chiquinha do Chaves, que tinha 13 13 pintinhos no rosto. Isso ninguém sabe, que ela tinha 13 pintinhos no rosto. E ninguém pode morrer sem saber disso, né? E o livro é todo recheado de curiosidade mesmo. Quem lembrar daquele chiclete, aquele saquinho rosa que tinha uma boquinha sorrindo, né? A gente teve o cuidado de ver quantas pastilhazinhas, quantos chicletinhos, mini chicletes coloridos aquele tinha em cada saquinho. Eram 155 mini chicletes dentro do saquinho. É uma informação que a gente precisa saber. A gente não pode morrer sem isso. Imagina. E no terceiro disco da Xuxa, que diziam que se girasse ao contrário, a música Hilariel via-se uma mensagem do demônio. Muita gente quebrou a vitrola. Quebrou a vitrola. Tentando virar pra ver se era verdade certo. Ou arranhou o disco, né? Porque o vinil era isso. Se você mexesse muito, arranhava o vinil também. Então, lendas urbanas, né, dos anos 80, a gente também fez questão de incluir, assim como o boneco do Fofão, que diziam que tinha um punhal dentro, né? Então, muitas... E a loura do banheiro? A loura do banheiro, tá no um clássico, tá no livro também. Do banheiro com algodão no nariz. Esse detalhe. E a caneta Replay, que vinha com uma borrachinha na ponta e virou febre em 1983. Pois é, mas você sabe que os comerciantes, alguns comerciantes, tentaram ser espertos e a canetinha apagava. Foi a primeira caneta que apagava. Cheque, né? A gente não estava falando de cartão de débito, de Pix, né? Então era muita gente nem sabe o que é. Gente, pesquisem, gente, no Google aí. Quem tem menos de 30 anos, por favor, pesquise. Mas aí as pessoas alguns comerciantes espertalhões pegavam e apagavam, já que era a primeira caneta que apagava. E aí adulterava o valor do cheque. E a nossa Band aqui, a Bandeirantes? Ele teve um programa infantil que fez história, ZYB Bom. ZYB Bom. Não, e esse programa, ele tinha a Areta, vocês devem lembrar da Areta, Areta, né? filha da Vanusa e do Antônio Marcos. Isso, ela fez vários musicais na Globo, depois ela veio para Bandeirantes, que na verdade era Bandeirantes antigamente, né? Não era Band. E ela, nesse programa, tinha um outro companheiro dela, que era um menino chamado Rodrigo. Tal de Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. E antes de virar o Rodrigo Faro, ainda passou pelo grupo Dominó, que é outro ícone dos anos 80 também, né? O Dominó foi a versão brasileira do Menudo, a gente pode dizer assim, né? Que foi uma febre também, né? Menudo era febre total. E a nossa Band, que teve a novela mais longa dos anos 80 também? Ficou no ar de abril de um ano até junho do outro ano, Os Imigrantes. Os Imigrantes. Que foi a novela mais longa da história da TV brasileira, se a gente pegar uma novela só, né? Que não vale aquelas novelas que ficam fazendo outras temporadas. E a foto da capa da Isto É, que era a única que trazia o Lobão como baterista da Blitz. Lobão como baterista da Blitz. Não, pois é, muita gente não sabe que o Lobão foi baterista da Blitz e essa capa foi a única que tinha ele com a Blitz, né? Então a gente, inclusive, porque tá no capítulo de música, essa imagem que a gente colocou, e também do lado o disco da Blitz censurado, né, e riscado, né? Então a gente também, essa imagem a gente manteve porque ela é muito emblemática do que estava acontecendo na década, né? Vamos fazer mais uma aqui da nossa Band. Aqui. Luciano do Vale se tornou popular nos domingos da TV Bandeirantes, onde apresentava durante o dia inteiro o Show do Esporte. 4 esportes e modalidades que se tornaram febre nos anos 80. Boxe, Fórmula Indy,
futebol de masters e sinuca. Sinuca, Com olha, Rui Chapéu. Rui Chapéu, a gente assistia as transmissões de sinuca e adorava aquilo, né? Porque a sinuca era um esporte de bar que virou um esporte nacional na televisão com narração do Luciano do Vale. Isso era muito bom, né? E o Luciano do Vale também narrava as lutas do Maguila, do recém-falecido Maguila, né? Que foi o lutador talvez mais folclórico que a gente teve no boxe. Era um grande campeão, mas era um personagem tanto também. Que tudo isso estava junto com o Luciano do Vale nos domingos. E a gente bota aqui, né? Era muito melhor ver sinuca pela TV do que jogar no Boteco da Esquina. E o Bob e o Ken, os namorados da Barbie, eram a mesma pessoa? Eu acho que sim. É engraçado, porque assim, né, as minhas Barbies tiveram fases, né? Tinham fases do Falcon, que elas namoraram o Falcon, e depois o Bob e o Ken. O Bob e o Ken foi o seguinte, porque quando foi lançado no Brasil, a Estrela, que era a fabricante do brinquedo, não quis botar o nome Ken, que era o nome original nos Estados Unidos, porque achava que o nome e as crianças iam confundir com Ken. E aí botaram o nome de Bob. 2, 3 anos depois, eles resolveram assumir a identidade original dele, ele deixou de ser Bob e passou a ser Ken. Mas eles eram a mesma pessoa, sim. E o Cubo Mágico? O Cubo Mágico voltou também, né? Voltou. Quer dizer, na verdade, ele sempre existiu, né? E ele agora tem milhões de formatos. Hoje eu vi um vídeo que tem 14 lados. A pessoa tem que mexer com muito cuidado. Mas foi uma das coisas que a gente mudou da edição de 2004 para agora, porque o recorde dele era de 23 segundos até o ano passado. Agora são 3,13 segundos. Que isso? Incrível, é uma coisa... E é uma coisa meio louca, se você for ver o vídeo, assim, ele bate, começa a fazer e bate de novo. São 3 segundos. Como é que monta aquilo em 3 segundos, né? Agora eu vou te confessar, eu montei o cubo na década de 80, tirando cada adesivinho e colando do lado certo. Trambiqueira, né? Trambiqueira. Ninguém me disse como era, você tinha que montar. Falando em mágica, vamos pro nosso momento cartomante agora. Pode tirar o livro aí, por favor, para não atrapalhar a nossa mágica aqui. Vou botar as cartas. Vamos lá. Cada um tira a sua carta, um primeiro. Quem vai tirar primeiro? Mariana para o ímpar. primeiro, as meninas, sempre as meninas. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Enquanto ela pensa, eu posso falar? Eu tenho do Canecão. Também. Eu adorava. Fui muito show, principalmente Também nos anos fui. 80. Eu vi várias bandas importantes lá. O Canecão me dá uma saudade, eu passo por aquele Canecão fechado, eu fico com dó. Pode tirar a sua carta. Agora sou eu, né, de Você verdade. pegou carona na dela? Peguei carona. Ó. O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro? Maravilhoso, acho Sim. que a vista lá de cima do Pão de Açúcar. E aí eu vou falar de outra casa de shows, que era Noites Cariocas, que eu adorava também, né, que foi muito importante também nos anos 80, mas a vista de lá, você tem quase um panorama do Rio de Janeiro inteiro ali, né? Sim, e aí eu vou Quer falar... pegar a carona dele também? Mais ou menos, porque eu vou falar da Praia Vermelha especialmente. Porque assim, eu nadei na Praia Vermelha, fazia aula de natação agora há pouco tempo na Praia Vermelha. E é a coisa mais linda do mundo, você tá nadando dentro do mar, vendo aquele bondinho subindo e descendo, nadando com tartaruga, com uma porção de peixe. E o aterro do Flamengo eu acho também, porque é um lugar muito democrático, um lugar bonito, você tá andando de bicicleta, correndo a praia e de repente você olha aquele Pão de Açúcar inteiro, todinho, enorme, olhando pra você. Então agora vamos pro momento cadeira no portão. O que é o momento cadeira no portão? Lá no subúrbio, lá em Bangu, pega a cadeira, na cadeira de praia, num dia de calor, bota no portão e vai fazer o quê? Vai fofocar e bater papo. Fofocar, falar das pessoas. É isso. Então agora nós vamos falar das pessoas. Vamos lá. Opa, Roberta Close. Personagem mais conhecida nos anos 80, é impossível. E você sabe que a Roberta Close foi a primeira trans, né, famosa que a gente teve, mas na época a gente não usava essa expressão. Essa é uma expressão nova também, trans é uma expressão nova, a gente chamava de travesti, né? É verdade. E isso são alguns termos que a gente vê como a gente andou pra frente e andou bem, né? Então a gente fala da Roberta Close, Linda, ela né? ficou lindíssima e ficou muito famosa por aquela música do Erasmo Carlos, Dá um Close nela. Né? É verdade. Então ela ficou muito popular.
Juruna, olha o Juruna aí, Cacique Juruna. Falamos do Cacique Juruna, personagem tanto, primeiro indígena eleito deputado federal. Isso foi em 1982 e ele ficou famoso porque ele gravava o que os outros políticos falavam. Ele ia para frente lá do Congresso e entrevistava as pessoas e depois as pessoas diziam, não falei nada disso. Aí ele falava, ele mostrava, eu tenho aqui a gravação. Quando ele ia fazer as negociações políticas, né? E ele acabou depois eleito. E o Jô Soares fez um personagem que era muito inspirado também no Juruna. O Juruna foi um personagem tanto importante para... E ele foi eleito pelo PDT, não foi? Exatamente. Partido do Leonel Brizola, que ele foi eleito. Isso mesmo. Mário Juruna. Mário Juruna. Grande cacique Mário Juruna. A Gretchen a gente conhece. Mas essa não é a cara dela nos anos 80, não. Isso deve ser anos 90. Essa é a cara dela hoje, né? Naquela época ela era bem... Ela era bem garotinha, essa daí já é... Agora sim, a gente viu... Ela bem modificada. A gente teve com ela no lançamento em Brasília, no lançamento do Almanac em Brasília, numa festa nos 80. Que tava o Dedé Santana, o Afonso do Dominó e a Gretchen tava também. Eu fiquei chocada com aquela mulher. Que mulher linda! A gente tá falando de 20 anos passados, ela já tinha filho adulto e tudo. Então, assim, personagem importantíssimo para os anos 80, né? Assim, aquela coisa de reverente, de rebolar. Do sensual, né? Que era uma coisa que hoje, agora tem muito, né? A Beyoncé, naquela época... Anitta, né? Ela é uma precursora. Ela é uma precursora disso daí, né? Abriu Floresta aí, né? E vivia no programa do Silvio Santos, né? Era uma personagem cativa no programa do Silvio Santos. Exatamente. No Chacrinha também, que eram dois programas importantes. Mas no programa do Silvio Santos, ela participava do Qual é a Música, de todos os programas lá. E depois o Faustão começou também, na década de 80, o Perdidos na Noite, não foi? Perdidos na Noite foi um programa totalmente anárquico, né? Que ele tinha câmeras aparecendo, ele virava de costas pra plateia, né? E foi um dos primeiros programas a botar as bandas dos anos 80 tocando ao vivo, não era playback como a maioria dos programas. Né? O Faustão foi um personagem também importante ali nos anos 80. Sim, foi. Macaco Tião. Macaco Tião. Foi candidato a prefeito. Em tempos de eleição, né, o Macaco Tião, a candidatura dele foi lançada pelo pessoal do Caceta Popular e do Planeta Diário na eleição de 88, que era uma forma de fazer uma pregação ao voto nulo. Protesto, Era um protesto, exatamente. Voto de protesto. E na época que a cédula era de papel, a gente tem que lembrar disso, né? Você escrevia o nome do candidato. Ele ganhou 130 mil votos da prefeitura e se somasse com os outros votos nulos, o Macaco Tião teria sido o segundo colocado na prefeitura e perderia para o Marcelo Alencar, que acabou eleito prefeito. Né? Se tivesse um segundo turno, na época não tinha segundo turno, mas imagina, Marcelo Alencar e o Macaco Tião. E Macaco Tião no Já segundo pensou? turno. E a gente tá falando do zoológico antigo, né? Ele era muito mal-humorado, ele ficava no zoológico do Rio. E era muito mal-humorado, jogava casca de banana nas pessoas, Então, assim, lançaram o Macaco Tião e teve esse resultado, porque na época o voto era de cédula, então todo mundo escreveu o nome dele, né? Mariana e Alzer, uma frase que define os anos 80. Eu vou de Cazuza, então, o tempo não para. Os anos 80 estão aí, né? Então, Cazuza acho que resumiu bem. Eu vou ser saudoso, eu vou ser um pouco mais... Vou de Lulu Santos, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Mas eu acho que é isso, a gente está sempre podendo voltar aos anos 80 e relembrar ele através do Almanac, é uma dessas formas. Muito obrigada pela entrevista de vocês. Tchim, tchim. Obrigado, Mônica. Foi um prazer estar aqui. Prazer estar aqui. Papo divertido sempre. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.